Capítulo de número 3 do nosso videobook Eis que tudo se fez novo e agora primeiros passos de um discípulo de Cristo. E o tema de hoje é: o que é que eu vou dizer lá em casa? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Uma das primeiras e maiores preocupações de alguém que aceita a Jesus como seu Salvador é referente ao que sua família vai pensar sobre sua decisão, principalmente quando sua família pertence a alguma religião tradicional. O novo convertido logo pensa: e agora? O que é que a minha família vai dizer? Como eu vou contar para eles? Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos, etc. Como eu vou contar para eles que agora eu sou um crente em Jesus? Qual será a reação deles? Será que eles vão me entender e aceitar a minha decisão? Ou será que vão me rejeitar? Nesta hora, quero lhe dizer que você deverá ser sábio, ético e corajoso. Você não deve se envergonhar de ter recebido a Cristo em sua vida. Muito pelo contrário, deve se orgulhar no bom sentido. Você não deve se afastar de seus familiares. Agora é que, mais do que nunca, você deve tentar se aproximar dos seus amigos e familiares, amá-los ainda mais e demonstrar a humildade de Jesus em sua vida, conforme Mateus 11 e 29. A Bíblia diz que você deve amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E ninguém é tão próximo de você quanto os seus familiares. Ame a sua família mais do que nunca. Lembre-se que o Senhor Jesus também ama a sua família. Ele morreu na cruz por ela. Porém, antes de dizer que você deve amar sua família, Jesus disse que você deve amar a Deus acima de tudo e acima de todos. É isso mesmo, acima de todos. O amor pela família deve ser muito grande, mas o amor pelo Senhor deve ser ainda maior. Nada nem ninguém pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Amar a Deus acima de tudo e todos significa que devemos honrá-lo e dedicarmos-nos a Ele com a maior força do nosso coração. A vontade dele deve reinar soberana em nossa vida. Se você realmente ama a Jesus, você não o negará por causa da sua família. Ainda que eles se levantem contra a sua fé em Cristo, sua lealdade maior tem que pertencer ao Senhor. Sei que é duro dizer isso, mas essa é a verdade. Tanto a Bíblia quanto a história da igreja confirmam isso. Milhões de cristãos enfrentaram e ainda enfrentam essa mesma situação. Se houvesse algum versículo bíblico dizendo que você deve se calar, se esconder, ou que você só deveria compartilhar com uma ou duas pessoas, mas não existe isso na Bíblia. Você pode lê-la de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e não encontrará esta recomendação. Muito pelo contrário, a Bíblia requer de nós o compromisso de testemunhar, de evangelizar e de nos manifestarmos diante da humanidade como filhos de Deus. Pense nos países onde a igreja cristã é perseguida e onde o islamismo radical é atuante, por exemplo. Nestes países, a dura e cruel realidade é que os que abandonam a fé islâmica são rotulados de apóstatas e a penalidade para a apostasia pode ser a morte. Milhares de muçulmanos que se converteram a Jesus foram expulsos de suas casas.
suas famílias e suas cidades. Mesmo assim, eles não negaram a Cristo. Não é mito. São fatos que não aconteceram apenas no passado, mas que acontecem ainda hoje, em pleno século XXI. Você deve, sim, dizer à sua família que decidiu entregar sua vida ao Senhor Jesus, mas deve fazê-lo com sabedoria e humildade e convicção. Ore ao Senhor e o Espírito Santo lhe fará saber o momento certo e o jeito certo de dizer, mas não fuja do compromisso de testemunhar. Se você acha que estou exagerando, leia com atenção as palavras do próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abre aspas. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao 39. Como já deixamos claro, com isso Jesus não está dizendo que você deve abandonar a sua família, não. A linguagem que os judeus do tempo de Jesus usavam era diferente da nossa. Não faça confusão. O Senhor não está dando uma ordem, Ele apenas está prevendo uma consequência que viria a acontecer em alguns casos. De fato, como consequência da decisão por Cristo, é possível que certas cisões, tensões e rupturas aconteçam nos laços familiares. A Bíblia deixa claro que devemos amar, honrar e cuidar da nossa família, zelando e lutando pela paz e pela comunhão em nossos relacionamentos familiares, conforme Efésios 5:25 e o capítulo 6, versos 1 ao 3. Mas nem mesmo a família deve tomar o lugar do Senhor em nossas vidas, pois foi Ele e ninguém mais que morreu na cruz para nos salvar. Sim, eu sei, o desafio é grande, mas a recompensa será ainda maior. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mateus 19:29. Para encorajá-lo ainda mais, encerro este capítulo com um dos versos mais belos da Bíblia. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16:31. Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus e não deixe de acompanhar o próximo capítulo.